Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos iniciando aqui um trabalho que nós queremos apresentar a todos que vão assistir. Esse nós vamos estar aí no canal do YouTube. E eu quero antes falar com você que você vai encontrar ali aquele sinalzinho de positivo? Vai lá e dê uma clicada nele, dê uma curtida, dê o seu like e também você olha um pouco mais abaixo, você vai encontrar inscreva-se. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque sempre nós vamos trazer novidade para vocês. Nós já temos algumas músicas evangélicas, e aqui também terão palestras bíblicas todas as semanas, se assim o Deus nos permitir. Se não é inscrito, inscreva-se, ajude no meu canal, né? E você vai ser abençoado por Deus. E eu quero que você, então, curta. Não esqueça, mais uma vez, vou repetir. Curta o canal e se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais e dons ministeriais. Isso está nas lições bíblicas da CPAD. Eu pertenço ao Ministério Evangélico Missões da Última Hora, mas aqui nós vamos trabalhando, oferecendo a todas as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Meu nome é Valdecir Campos e assim nós estamos iniciando. Queremos falar hoje sobre a palavra "e deu dons aos homens". Deus deu dom aos homens. O objetivo geral, afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Os dons são atuais, os dons não cessaram e eles estão aí para ser utilizados. É um dom de Deus. Objetivo específico, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Mais um objetivo específico, analisar os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Aqui, teologicamente, foi separado dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Isso é só uma divisão teológica. Na verdade, os dons são todos espirituais. Informar que a igreja de Corinto, no final nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, era problemática na administração dos seus dons. Por isso, Paulo dispensou um grande tempo ensinando a igreja de Corinto e serve para nós até hoje. A leitura bíblica está escrita em Romanos, no capítulo 12, do versículo do 3 até o 8, e também uma segunda leitura em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 4 ao 7. O que está escrito? No Romanos 12, do 3 a 8, está assim, no 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Muito claro, né? Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, nosso corpo tem vários membros, esses membros não exercem todas as mesmas funções. Cada um tem uma função, né? Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um tem um dom. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é de ensinar, que ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Não pode ser um déspota. Tem que ser líder. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Está escrito em Romanos 12, do versículo 3 até o 8. Você pode ir lá conferir. Mais uma leitura em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 4 a 7, está assim. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito de Deus. Há diferentes tipos de ministérios, cada um faz coisas diferentes, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua todos em todos, tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum.
trabalhamos para o bem comum. Nós trabalhamos para as pessoas. Nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para ajudar o próximo. Se você tem um dom, você usa esse dom em benefício do próximo. Nós estamos estudando nesse trimestre que a igreja, para que com seu poder ela proclame o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. E necessita de dons. Por exemplo, Efésios, no capítulo 4, de 10 a 13, está assim, o 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tudo é feito para a edificação do corpo de Cristo, não para o seu bel prazer, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios, no capítulo 4, de 10 até o 13. Os dons na Bíblia, vamos discutir um pouquinho aqui. Na nova aliança, existia uma velha aliança. Antigamente, existia uma aliança de Deus com o homem, mas ela não foi capaz de salvar o homem. O homem não tinha condições de se salvar. Por isso que Jesus Cristo veio. E ele fez uma nova aliança. E nessa nova aliança, no momento em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Até hoje. É o dom da sabedoria, é o dom da fé, é o dom da cura, operação de maravilhas, variedade de línguas, profecia, não profetada, interpretação de línguas, discernir espíritos e palavra da ciência. Está escrito na palavra de Deus. Vamos elencar aqui alguns versículos sobre os dons dados por Deus. Vamos lá. 1 Coríntios de 12, 8 até 10 diz o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação das línguas. Ninguém é melhor que ninguém, não tem um dom maior que o outro. Existem dons que é usado na igreja em benefício das pessoas. E esses dons são dados por Deus, é uma dádiva de Deus, não é um mérito nosso. Não é um mérito de quem detém. Você tem que usá-lo em benefício das pessoas. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Isso está escrito em 1 Coríntios, ainda no capítulo 12, versículo 28. Lá você vai encontrar. E aqui, apesar que ele está colocando que primeiramente, mas ele não está referindo-se a alguém maior do que ninguém. Mais alguns versículos aqui. São todos apóstolos? O Paulo pergunta. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos línguas? Todos interpretam? Não são todos assim, né? Cada um tem o seu dom e exerce-o com zelo. Agora nós vamos falar, a fim de sermos mais didático, né? E eficiente no estudo, a respeito do dom, dividiremos esse estudo em 3 categorias principais. Dons de serviço, que eu já falei lá no início, dons espirituais e dons ministeriais.
Aqui nós vamos fazer uma separação apenas teológica, didática, para facilitar. Vamos lá. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas. Romanos 12, de 6 a 8, tem profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. De Coríntios 12, de 8 a 10, tem palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, a cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. E Efésios 4:11 está lá, apóstolos, profetas, evangelista, pastor, mestre. A classificação, como já falamos, é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons de uma lista. Ele não quer ali encerrar aquilo ali. Procura-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Esta é a função dos dons que é dado a você. E você deve trabalhar para o Senhor. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Vamos lá. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-se de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. É que a gente vê muito, né? Nós não somos autossuficientes. Se nós temos os dons, nós precisamos dos outros. Nem somos melhor que ninguém. E nem somos melhor que os outros. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função na igreja, necessitamos um dos outros para fortalecer a nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Veja bem, assim como um membro do corpo humano, assim como um membro, ele depende do outro. A perna depende do braço, o braço da perna, o olho da orelha, tudo nós precisamos. Nós precisamos um do outro. Eu sinto cheiro, eu tenho que sentir gosto, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que andar, eu tenho que pegar as coisas. E cada membro exerce o seu papel, um depende do outro. Por isso que ele fez essa comparação, para que nós, ao formarmos o corpo de Cristo, nós dependermos um do outro. E quando nós juntos formamos o corpo, ele já até está dizendo o seguinte, para que não haja essa contenda, cada um querendo ser melhor que o outro, ou trabalhar sozinho, ou se resolver a vida sozinho, porque nós formamos o corpo cujo Cristo é o cabeça. Por isso, a categoria dos dons apresentada em Romanos traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Se é dom de serviço, se é serviço, você presta serviço para alguém, você abençoa alguém, você faz isso para alguém. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Em benefício da igreja, não do seu benefício. É claro que você é um beneficiado, porque você tem o dom. Mas esse dom não é para a sua melhoria de vida financeira, não é para você usar ele como comércio, não é para você usar ele como para se aparecer, mas é para adorar a Deus e para abençoar as pessoas. Você é um mordomo de Deus, porque Jesus, quando foi, deixou a gente como mordomo para cuidar das coisas dele. Nos deu dom, o dom é dele. Nós apenas estamos cuidando e precisamos exercê-lo. Dons espirituais, nós já falamos ali, palavra da sabedoria, da ciência, fé, cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de língua. Já falamos isso aqui, então vamos lá. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes, nós estamos falando desde o início, né? Mas a gente vai macetar aqui.
diversidade de dons e autossuficiência e humanidade. Os dons são importantes. Os dons foram dados por Deus, como nós já vimos, e não há lugar para alguém achar superior por ter dons de Deus, pois ele foi dado para a edificação da igreja, para abençoar as pessoas. Infelizmente, tem gente que se acha superior, mas Deus não se agrada e certamente cobrará. Você é apenas despenseiro, acabamos de falar há pouca hora, né? Apenas mordomo, deve-se utilizar dos dons em benefício das pessoas. Os irmãos de Corinto estavam supervalorizando, né, alguns dons em detrimento a outros, e foi admoestado por Paulo. Todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Já falei várias vezes aqui, mas é bom repetir. É bom firmar para vocês que os dons de Deus, eles são importantes, mas ele é feito para servir a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja de Cristo, são as pessoas. Diversidade de dons. Falamos. A diversidade de dons serve para formar a unidade, o corpo. Diversos dons formam o corpo. Nós formamos o corpo e Cristo é o cabeça. E numa comparação dos dons à formação do corpo, nós fomos feitos só de pés, mãos, perna, braço, antebraço. Não temos só pés, não somos só mãos, não somos só perna, não somos só braço, não somos, que ainda não seríamos completos. Por que que Paulo foi inteligente ao fazer a comparação do corpo? É para nós entendermos que cada membro precisa do outro. Cada membro do nosso corpo desempenha uma função. E para desempenhá-la, ela precisa do apoio do outro. Você viu que um precisa do outro. Não precisa nem explicar mais. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoais. Não é mérito seu, não é mérito meu, os dons que Deus nos dá. Mas nós precisamos exercê-lo com responsabilidade, porque Ele nos confiou o dom. Não podemos orgulhar-nos de portar-nos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Muitas vezes nós ficamos arrogantes, somos grande pregador, somos arrogantes. Nós temos dons de línguas, somos arrogantes. Eu tenho profecia, somos arrogantes. Não, não é mérito seu, não é mérito meu. Foi Deus que nos deu para que nós beneficiássemos as outras pessoas. Aqui nós vamos só finalizando em Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14. É bom que você leia todo ele. No capítulo 12 ele vai falar dos dons. Você vai elencar vários dons. No capítulo 13 ele vai falar do amor, mais importante do que todos os dons. E no capítulo 14, línguas e profecias. O amor jamais acaba, porque o amor nunca vai acabar. Mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Veja bem, o amor não se acaba. Mas tudo isso que foi dado agora, para que você trabalhar aqui na Terra, a profecia, a ciência, a palavra da sabedoria, tudo isso vai cessar. Mas o amor, este não cessará. Assim permanece agora estes três. Está escrito lá no final, no capítulo 13, no versículo 13 de 1 Coríntios. Assim permanecem agora os três. Quais são os três? A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sem o amor, nós não vamos a lugar nenhum. Nem que eu fale a língua dos anjos, dos homens. Nem que eu tenha fé para transportar uma montanha. Nada se compara ao amor. Então, o amor é uma busca constante todos os dias, para que nós possamos cada vez mais amar, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje e assim sucessivamente. A fé
Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. A esperança. Precisamos ter esperança. Esperança que Jesus um dia voltará para levar a sua igreja. E o amor. Esse que nunca vai acabar. Os propósitos dos dons espirituais. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Procure os dons, mas não procure para você. Procure esses dons para que você possa beneficiar a igreja. E assim nós vamos encerrando aqui. Quero olhar aqui a revista para nós fazermos a conclusão e já vamos rapidamente fazer esse término e logo nós vamos ter novos comentários. A conclusão do nosso curso hoje é o seguinte: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, não da sua cabeça, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento do Espírito. Que Deus conceda a sua alegria, os dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Está cheio hoje. Muito falatório. As pessoas querendo usar os seus dons para o seu benefício. Muitas vezes nós precisamos estar preparados para discernir o Espírito, para ter discernimento. Porque quando alguém, por exemplo, se alguém... o que acontece? Existem 3 coisas. Se eu consigo lembrar aqui para dizer para você. Existem 3 coisas. Quando alguém passa alguma coisa, ou uma profecia, por exemplo, ou uma palavra, ou um ensinamento, você precisa certificado que está sendo falado para que você não seja enganado. E ali existem 3 coisas quando vem. Ou é de Deus, ou é do homem, ou é do inimigo. Para isso, você precisa estar preparado para você discernir o Espírito. Se aquilo que está sendo colocado naquele momento, se aquela profecia, por exemplo, naquele momento, ela pode ser de Deus. Porque existe a profecia de Deus. Ela pode ser do homem, porque às vezes o homem se perde. Ou ela pode ser do inimigo. E só Deus para nos livrar disso. Por isso, cada dia, esteja firme, procurando encontrar os melhores dons, orando a Deus, mas servindo daquilo que Ele te deu, com humildade, sabendo que você não é autossuficiente. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.